Graças a todas as boas notícias que nós tivemos nesse final de semana e no começo do dia de hoje, o mercado conseguiu nos entregar uma bela alta dentro desse mercado. Só no mercado tradicional americano tivemos 1,1 trilhões de dólares que foram adicionados, mas não é só porque teve notícia positiva não, tá gente? É também porque nós tivemos o IPO da SpaceX que veio agregar bastante para os preços do Nasdaq. Além do SpaceX que foi listado como o maior IPO da história, tem dois pontos que eu gostaria de esclarecer porque eu vi muitas pessoas perdidas, opinando sobre várias coisas. Mas a verdade é que a maior probabilidade para o SpaceX é continuar com uma bela performance até o mês de agosto. E depois poderíamos ter uma correção mais acentuada. Isso aconteceria porque quando a gente está falando das pessoas que pensariam em vender as suas ações da SpaceX, são pessoas que são investidores de longo prazo, como VC, membros que trabalham na própria SpaceX e que querem realizar lucro. Porque para as pessoas que chegaram no começo da empresa, quando eles começaram a trabalhar e eles conseguiram conquistar alguma coisa, eles ganharam uma porcentagem da empresa. Só que eles não podem realizar lucro na abertura do IPO. Eles têm um mínimo tempo para conseguir começar a vender. E quando é que seria essa data? Seria para o mês de agosto. Então abriu com 1,7 trilhões de dólares e até a última vez que eu vi já havia ultrapassado 2,3 trilhões. Ou seja, valendo mais de 2,1 trilhões, esse dinheiro acaba entrando no Nasdaq e isso é uma das razões pela qual a gente viu o Nasdaq hoje abrindo com uma linda abertura de alta. Não somente ele conseguiu deixar um grande gap, mas mesmo assim estamos voltando para a zona de topo histórico. Essa movimentação acontece também com o SP500 e outras partes do mercado americano. Do valor onde nós estamos agora para o topo aqui é menos de 1% de diferença. Além disso também nós temos a atualização dos Estados Unidos e do Irã. Muitas pessoas estão opinando várias coisas, inclusive até nos jornais daqui do Brasil eu vi que muitos erraram, não entenderam basicamente o que estava acontecendo. Resumindo todo o problema para vocês, nesse final de semana, os Estados Unidos e o Irã assinaram algo que a gente chama de MOU, que é o Memorandum of Understanding. O que isso quer dizer em outras palavras? Que eles estão dispostos a conversar e nessa sexta-feira dessa semana eles vão conversar em Genebra. Porém, nós temos alguns impedimentos. O primeiro maior problema que nós temos é que os Estados Unidos quer imperativamente que o Irã pare com tudo que é pesquisa e desenvolvimento nuclear. Porém, o Irã falou que para cogitar em fazer isso daí, eles gostariam que os americanos descongelassem bilhões de dólares que o Irã tem e que eles não têm mais acesso a esse dinheiro. Só que Washington recusou essa proposta e eles deixaram muito claro que eles não vão liberar esses fundos. Ou seja, esse é o primeiro grande impasse que nós temos. E o segundo maior problema, no meu ponto de vista, é que o Israel não está participando desses documentos que foram assinados. Ou seja, a gente sabe que o Irã está apoiando o Líbano e que mesmo que eles acabem assinando qualquer tipo de documento, se o nome do Israel não está nesses documentos, quer dizer que provavelmente eles vão continuar os ataques com o Líbano. E o Irã não vai gostar disso daí e provavelmente eles não vão reabrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, esse é o segundo grande impasse que nós temos. O mercado ficou muito otimista, mas o texto ainda não foi divulgado para saber o que foi dito exatamente. Então hoje nós temos muitas especulações do que poderia acontecer, mas o ponto mais positivo, na minha opinião, foi o preço do barril do petróleo. A guerra já vem se estendendo por mais de 4 meses. Então quando eu olho o preço do barril do petróleo, qual era a movimentação que aconteceu nesses últimos 4 meses? Topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos. Isso daqui é um padrão de acumulação e quando estoura para uma direção, estoura forte. Nesse caso, acabou estourando para baixo, onde ele veio romper o preço, o primeiro fundo, o segundo fundo e está indo em direção do terceiro. Mas no preço atual, está praticamente abaixo do corpo que nós vimos no dia 17 de abril. E isso daqui é muito positivo, porque primeiramente estamos indo retestar a média móvel de 100 e segundo que podemos ter um fundo de esperança que até o final do ano poderemos ter um corte na taxa de juro ainda nos Estados Unidos. Porque são dois grandes problemas que aparecem nessa altura do campeonato. Toda essa pressão que foi
gerada nesses últimos 4 meses, a gente ainda não teve nenhum verdadeiro gostinho do que vai causar no médio prazo. Esse tipo de movimentação aqui acaba sempre repercutindo no médio prazo e no longo prazo. E no curto prazo, o que chama a minha atenção é que a meta do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a meta deles é de diminuir a inflação para 2%. Em 2026 chegou em 2,4 em janeiro, 2,4 em fevereiro e desde então voltamos para 3,3, 3,8, 4,2, voltou para uma tendência de alta. E com toda essa pressão que nós tivemos nesses últimos 4 meses, ainda não está repercutindo a 100% da sua capacidade nos números da inflação. Então, no médio prazo, a perspectiva é que vai continuar de aumentar e isso reduz muito a probabilidade para uma redução na taxa de juros. Porém, a gente tem outro grande problema que isso traz. Quando estamos falando de desenvolvimento de empresa, é importante entender que as empresas também estão alavancadas, porque elas precisam de empréstimos para conseguir desenvolver novos projetos, para talvez recrutar mais pessoas, para conseguir aumentar a quantidade de lojas. Tem várias especulações que nós podemos ter. Porém, quando a taxa de juros nos Estados Unidos permanece alta, que é o mesmo caso aqui no Brasil, onde a gente vê que as empresas estão pagando mais de 15% de juros para as dívidas que eles têm, acaba prensando as empresas de um jeito que não prensou na época do Covid. Porque na época do Covid as empresas ficaram fechadas sem poder operar algumas, tudo bem, mas nos Estados Unidos muitos ficaram operando e eles não estavam pagando essa quantidade de taxas absurdas que estão pagando hoje. Ou seja, todas essas coisas que estão acontecendo aqui agora vão impactar de um jeito muito pesado a economia. Como eu havia falado para vocês na semana passada, Trump chegou a falar 37 vezes que ele estava negociando com o Irã e que provavelmente as coisas iriam dar certo. Mas dessa vez a gente tem um detalhe que está sendo muito diferente, é que o mercado está começando a acreditar nessa possibilidade. O primeiro argumento que vem me comprovar essa tese é quando eu olho para o preço do barril do petróleo. Diversas dessas negociações foram feitas nessas regiões e mesmo assim o preço do barril do petróleo continuou variando entre 90 a 100 dólares. Hoje nós chegamos abaixo de 80 dólares, ou seja, o mercado realmente está começando a acreditar que dessa vez as coisas vão ser diferentes. E o segundo argumento que me fez abrir os olhos foi a movimentação que eu enxerguei a partir da sexta-feira. Foi uma movimentação completamente diferente das outras. Como eu venho falando para vocês desde essas últimas semanas passadas, no GEX eu vejo que a exposição que o Smart Money tinha estava em uma tendência de baixa. Os grandes investidores estavam querendo se desfazer de suas posições. Isso acontece no GEX e no DEX também. Porém, a partir de sexta e sábado eu vi algo completamente diferente, principalmente nos contratos de opções. Para todo mundo que estava querendo se proteger ou especular na baixa, os grandes jogadores, eu vi que eles estavam fazendo algo diferente. Quando os seus contratos encerraram, eles começaram a se preparar para uma movimentação de alta. E nós sabemos, claro, que tem informação interna e os market makers têm acesso a essa informação antes que a gente. Porém, quando a gente vê que eles estão voltando a se posicionar para uma tendência de alta, isso chama muita atenção. Então a gente tem um preço do barril do petróleo que está diminuindo. A gente tem grandes jogadores que estão se posicionando com um caixa pesado. Eu paro para olhar também nas bolsas americanas, no mercado tradicional, estamos voltando com uma tendência de alta e isso daqui favorece muito para que o mercado cripto também consiga performar. Agora analisando com vocês o Bitcoin, como é que todo esse cenário que eu passei para vocês na parte de geopolítica e macroeconomia poderia estar impactando o futuro do mercado do Bitcoin? O Bitcoin formou o seu primeiro fundo aqui na zona de 60 mil dólares e 200. No dia 5 de junho, marcamos o fundo na zona de 59 mil dólares. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora é: será que a gente teve um fundo duplo? Então eu vou passar uma interpretação atualizada do que eu enxergo para o mercado. O último topo válido que nós temos está na zona de 82 mil dólares. O fundo em 59, como mencionamos. Agora, o que todo mundo quer saber é: será que os preços vão continuar subindo e aqui foi o fundo em 59 mil dólares ou será que os preços vão cair ainda um pouco mais?
A minha resposta, gente, é que permanecemos ainda em uma tendência de baixa até que se prove ao contrário. Como vocês sabem, apesar de eu ser um investidor, eu sou trader também, e até que se prove ao contrário, dentro de uma tendência, não tem como eu querer especular alavancado já apostando que o mercado vai to the moon, por diversos fatores. O primeiro fator que eu vou utilizar é algo que eu utilizo bastante, que vocês sabem, que é a quantidade de liquidez que nós temos em desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A zona estava até aqui, ó. A entrada em 65 mil e o topo em 72 mil e pouquinho. Veio capturar nem metade dessa movimentação, ou seja, ainda tem muita liquidez ainda para capturar para depois o preço possivelmente conseguir rejeitar. Segundo argumento que nós temos seria uma retração de Fibonacci pegando o topo do movimento e pegando o fundo do movimento. O preço do Bitcoin conseguiu chegar em 67 mil dólares, beleza. Porém, em uma tendência de alta, o que gostaríamos de ver seria um reteste no 382, possivelmente um possível teste aqui embaixo, para depois o preço voltar a subir. Com esse pivô de alta aqui, eu poderia acreditar que os preços vão reverter para cima, mas o volume comprador ainda não está se manifestando com a força que eu gostaria que se manifestasse e nós nem passamos do 382. Porque para que a gente consiga entrar oficialmente em uma tendência, a gente teria que perder no mínimo essa zona. Mas o ponto que mais está chamando minha atenção, principalmente para você que é eliotista, que gosta dessas coisas, você teria que ter uma correção no mínimo que viesse se consolidar acima de 71 mil dólares. E com a quantidade de liquidez que nós temos hoje dentro do mercado cripto, claramente ainda não temos o suficiente para conseguir vir estourar a tampa. Então, no meu ponto de vista, estamos ainda em um contexto com um tempo gráfico um pouco maior, que seria o contexto macro, ainda uma tendência de baixa. Veja só, queda, retração, queda, retração, queda mais baixo do que a última, retração, para depois voltarmos para mais queda. No meu ponto de vista, ainda permanecemos dentro desse cenário, apesar de que as notícias foram positivas no final de semana e no dia de hoje. Porém, nessa semana nós teremos ainda coisas muito importantes. Como vocês já sabem, na sexta-feira nós teremos a conversa dos Estados Unidos com o Irã e outros jogadores também para entender qual será a futura dinâmica do mercado. Será que o Estreito de Hormuz vai reabrir? Será que vão ter que pagar muitas taxas? Porque se tiver que pagar muitas taxas, vai acabar repercutindo no preço final também. E além disso, nós temos outras duas grandes coisas essa semana. A primeira delas é que o Banco Central japonês vai aumentar provavelmente a taxa de juros de 0,75 para 1%. Quero ver se eles realmente vão fazer isso e isso vai estar impactando os americanos diretamente. E o segundo ponto é que na quarta-feira nós teremos o primeiro discurso de Kevin Warsh. Muito está sendo especulado sobre quais serão os próximos passos, porém, a gente não tem como descobrir. Na quarta-feira nós teremos o resultado para saber o que vai acontecer com a taxa de juros, que é praticamente 100% de certeza que será uma manutenção, porém, quais serão as novidades que ele estará trazendo no seu próximo discurso? Será que isso vai impactar a precificação futura do mercado? Será que ele vai ter algo para falar da inflação? E isso pode mudar completamente a dinâmica do mercado. Como vocês sabem, eu sou muito skin in the game, então sempre gosto de atualizar vocês sobre o que eu estou fazendo com minhas posições. Como eu havia falado para vocês, abaixo de 60 mil dólares já era uma boa região para estar fazendo DCA. Para quem comprou aqui comigo, qual é a minha estratégia então? Eu já realizei uma pequena parte do lucro da minha operação e eu acabei botando os stop loss um pouco abaixo da média móvel de 200. E conforme o preço for subindo, conforme o trail stop vai acompanhar essa minha operação. Eu acredito que no cenário mais favorável o preço poderia subir até a região de 72 mil dólares. Ou seja, caso a gente chegue até lá, eu vou estar encerrando a maior parte da minha operação e mais uma vez eu vou estar atualizando meu stop. Porque se os preços subirem um pouco mais,
vou poder botar mais dinheiro ainda no meu bolso. E se os preços começarem a despencar, dinheiro bom é dinheiro no bolso, então desse jeito eu acabo ganhando em todas as hipóteses. Tem outro ponto aqui que chamou minha atenção também no Bitcoin, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nessa lateralização que nós tivemos no mês de fevereiro, perceba essa caixinha. Quando eu traço ela, veja só como estamos em algo muito parecido. Isso daqui vai funcionar como uma resistência para os preços. Então, o Bitcoin vai precisar de muito volume em um momento muito forte para conseguir não somente reintegrar, mas possivelmente fazendo um breakout para vir pelo menos retestar o topo dessa lateralização. E nesse momento aqui vai ser o ponto mais crucial para saber se realmente a gente vai ter gás o suficiente para ver uma reversão do mercado ou se foi somente uma captura de liquidez para logo depois os preços começarem a despencar novamente. No meu ponto de vista, mesmo que as bolsas americanas consigam performar, eu não acho que a gente vai renovar o topo histórico do Bitcoin em um momento muito próximo. Muito pelo contrário, eu acredito que vai continuar seguindo sim o ciclo e nós ainda temos muita liquidez abaixo da zona de 59 mil dólares, além dos gaps que nós temos no VRVP. Então isso daqui abre a possibilidade para vir capturar liquidez e para que o mercado comece a ficar com um pouco mais de medo. Porque até com a correção mais acentuada de 59 mil dólares, não foi que nem nos ciclos passados, onde que a gente via claramente um desespero muito grande do mercado e que as pessoas não sabiam se estava no momento bom para fazer o seu DCA porque os preços não paravam de despencar. E geralmente são nesses pontos que nós temos as melhores oportunidades. Porém, como a gente não tenta acertar o cu da mosca, para mim, abaixo de 60 mil dólares já é uma zona ideal para estar fazendo o seu ponto de DCA. Porém, 66 mil dólares não é o ponto ideal para você estar querendo realizar suas compras. Isso daqui é por um motivo muito óbvio. Se o mercado só despencasse, a gente não teria mais nenhum tipo de interesse da parte do varejo e do institucional de querer entrar com posições mais acentuadas no Bitcoin. Porém, com o fundo em 59 mil dólares com os preços voltando a subir, isso daqui é mais uma manipulação do smart money do meu ponto de vista para as pessoas quererem se posicionar no pior momento possível para tentar não ficar de fora da movimentação e são essas mesmas pessoas que vão estar tomando um fumo. E para isso a gente tem o nosso gerenciamento de risco para a gente não ficar de fora das movimentações e quando estivermos errados, a gente não perca muito dinheiro. Ao longo da semana eu estarei trazendo as informações mais importantes do mercado para vocês, então para você que gostou da análise, já deixa o seu like e já bote para me seguir, que isso me ajuda bastante e esse tipo de conteúdo consegue chegar em mais pessoas. Desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se vê para a análise de amanhã. Tamo junto.